tão robustos. Ilustre presidente Wilson Caetano, na pessoa de quem saúdo toda a mesa, meu ilustre confrade e amigo Rui do Carmo Povas, na pessoa de quem saúdo todos os confrades aqui presentes, a ilustre confreira Raquel, que nos acolheu de forma tão delicada e tão profunda na apresentação de nossas trajetórias, na pessoa de quem saúdo todas as confreiras aqui presentes, amigos, convidados, comunidade, e em especial os confrades que dão início a uma trajetória ao meu lado. Fiquem tranquilos, são apenas 65 páginas, vocês não irão dormir. Brincadeiras à parte, quero dizer que a sinergia dessa noite foi tão intensa que o juramento parecia que tinha sido ensaiado, não foi. As abordagens que cada um de nós aqui escolheu, parecia que dava deixa para que o próximo falasse. Isso também não foi combinado. Eu vou escolher 3 palavras, a primeira delas por motivo óbvio, para orientar essa minha breve fala. A primeira é a alegria, o congraçamento. Essa é uma noite de celebração. Não tanto para os vascaínos, amigo João Otávio, porque nós perdemos o jogo agora mesmo. A segunda é a gratidão, e eu queria que vocês me ajudassem a prestar uma homenagem para que nós, então, testifiquemos essa gratidão a todos os alitanos aqui presentes por construir a trajetória dessa academia, por pensar e fomentar a literatura, a arte. Eu vou usar um trecho de um cordel de um nordestino chamado Antônio Vieira, que eu digo muito nas escolas, com a nossa turma aqui do Alvorecer Poesia, esse movimento cultural que pavimenta caminhos de fomento à literatura. Antônio Vieira diz assim, e quando eu disser o nome, vocês me ajudam aplaudindo. Só isso. O nome do poema é Poetas Populares, mas nós vamos mudar para escritores populares, para cantores e compositores populares, para professoras e comunicadores populares, enfim, para saudar vocês, alitanos e alitanas. Antônio Vieira disse que o nome dos poetas populares deveria estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula não estarem esses nomes, me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, se sentir satisfeito e orgulhoso, e falar deles para os de menor idade. Deles quem? O nome dos escritores, dos poetas populares, a começar por Baísa. Margarida Fael, Sione Porto, João Otávio, Lourdes Bertol, Silvio Porto, meu querido amigo Clóvis, Celina, professora Raimunda, Rui do Carmo Povas, Gustavo Cunha, Sérgio Sepúlveda, Eliade, Raquel, Wilson Caetano, Janete Ruiz Macedo, Josevano, e nessas pessoas que saudamos e aplaudimos, nós vamos prestar também um tributo aos demais alitanos que aqui não puderam estar. Senhoras e senhores, eu falei da alegria, da beleza, da gratidão, e refletindo, pedindo amparo aos nossos orixás, filho de Iroko que sou, eu pedi uma terceira palavra, e ele me encaminhou à beleza. Então, que me coubesse. Mas ele me encaminhou à beleza, eu folheando alguns livros, encontrei um livro de título muito sugestivo, fiquei até com medo de Iroko estar dizendo que era autobiográfico, chamado O Idiota. Fyodor Dostoiévski, célebre escritor russo. E nesse livro, muitas vezes as pessoas confundem, acham que ele disse isso nos Irmãos Karamazov. Ele disse no livro O Idiota. Tomei esse susto. Ele diz, a beleza salvará o mundo. Depois dos Irmãos Karamazov, o Eliab falou aqui de livros de muitas páginas, 900 e algumas páginas, numa dessas perdidas páginas, essa frase volta à tona e Dostoiévski conta uma história para ilustrar por que ele acha que a beleza salvará o mundo. É a história do encontro entre Hipólite e o príncipe Hipólite pergunta a Minsk, como e por que a beleza salvará o mundo?
já que Minsky era um defensor dessa ideia. Surpreendentemente, Minsky nada diz. Caminha ele em direção a um leito onde jazia agonizante um jovem à beira da morte, aguardando ser acolhido pelos braços da morte, pelos braços de Igor. Chegando lá, mais uma vez, surpreendentemente, Minsky nada diz. E Hippolyte, com um comichão dentro de si, querendo saber qual seria a resposta, aguardava pacientemente aquele homem cheio de amor e compaixão estar ao lado de um ser humano agonizando, que há poucos instantes morreria. Uma vez tendo partido aquele jovem, Minsky, com um olhar sereno, vira-se para Hippolyte, baixa as vistas e põe-se a caminhar. Naquele momento, Hippolyte tinha compreendido tudo. A beleza salvará o mundo na conjugação do amor e da dor, na conjugação da contemplação do belo como combustível para a transformação das mazelas da sociedade que nós vivemos. Dostoiévski, notabilizado por sua capacidade de perscrutar os recônditos da alma e do comportamento humano, revelando suas sombras, sua crueldade e suas contradições, ele não se atém a essas reflexões. E, para a surpresa dos leitores menos atentos, aposta na beleza como elemento de salvação do gênero humano. Nos Irmãos Karamazov, ao relatar esse diálogo, o autor busca aprofundar a assertiva e nos apresenta uma reflexão que, já de início, tensiona o conceito de beleza predominante nos tempos em que vivemos. Sobretudo aquela imposta pelo universo do consumo, do marketing, que é a que se apoia na construção do corpo artificializado, de uma estética concebida em torno de padrões pré-estabelecidos para altura, peso, cor de pele, idade, entre outras. Ao célebre russo, coube nos fazer o chamamento à compreensão da beleza como uma construção do humano na perspectiva de sua inteireza, ou seja, de que o belo se revela na composição de um ser integral, no encontro entre e na potência das suas múltiplas dimensões constituintes. Dimensão esta que frontalmente se diferencia do belo fragmentado, emoldurado pelos procedimentos estéticos que prometem a eterna juventude, pelas prateleiras e anúncios onde corpos artificializados são apresentados atraentes e reluzentes, sobretudo aos bolsos daqueles cujos lucros se avolumam em torno de uma economia cosmética, que, a despeito de sua pertinência em alguns casos, noutros tantos, distancia-se violentamente da ética. Nesse sentido, é possível corroborar com a elaboração conceitual do autor e defender a ideia de que a beleza reside na dinâmica e nas tensões permanentes da vida e da morte que nos circundam, e entre a contemplação do sublime e a luta pela transformação das mazelas sociais. Aqui, senhoras e senhores, a poesia revela-se em duas de suas dimensões mais potentes. Ser pétala, cujo toque suave oferta aconchego e inebria ao exalar sua fragrância, e ser lâmina, cujo contato fere, corta, lacera, abre feridas. E o que cabe ao poeta? Inspirado na obra de Rui do Carmo Povas, eu posso dizer que desde matéria acidentada, dizeres esparsos, dizeres avessos e agora dizeres avulsos, cabe muita coisa ao poeta. Ao poeta, o que cabe? A ele que primeiro deve cantar sua aldeia, se aspira a ser universal, como diria outro russo notável, Leon Tolstói. Ele deve cantá-lo em suas potencialidades e em suas contradições. Ele não deve idealizar a sua aldeia, ele deve tocar a ferida, tendo da palavra e fazendo dela instrumento para a construção de um belo que não seja pasteurizado, um belo que seja socialmente comprometido, espacialmente contextualizado e compreendido na perspectiva da pulsão de vida que habita na diversidade, como fazem os livros e os textos de dois grandes poetas do nosso tempo e que temos a honra de ter como os nossos confrades, nossas inspirações, Ciro de Matos e Rui do Carmo Povas. Já que mencionei intelectuais que me e que nos inspiram, não poderia deixar de recordar um outro conterrâneo, cuja obra eu conheço a partir de uma ilustre confreira, o também ilustre Milton Santos, baiano de Brotas de Macaúbas, um dos mais importantes e reconhecidos intelectuais brasileiros do século XX,
e patrono da cadeira ocupada pela querida confreira e com muito orgulho e gratidão, minha professora Lourdes Bertol Rocha. Se Milton Santos estiver realmente certo, Lourdes, e eu acredito que ele esteja, o papel do intelectual é o de causar desconforto. Não me peçam que eu lhes faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa e muito leve. Sons, palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Esse é o papel do poeta, salve Belchior. Num tensionamento, o desconforto ao qual Milton Santos se refere, não é o de um tensionamento pueril, ancorado nas querelas do varejo das relações pessoais, das disputas político-partidárias, dos mesquinhos e vaidosos jogos de poder, típicos dos egos inflados e prens de um autoritarismo personalista. Não é disso que se trata. Mas isto sim, de um pensar crítico, reflexivo, que mobilize saberes em torno da construção de um modelo de sociedade cujos alinhavos fundamentais não estejam ancorados sobre os pressupostos do acúmulo desenfreado de bens, da lógica predatória para com o ambiente, da perspectiva castradora do pensamento único, dos mercantilismos da fé e outras tantas condicionantes que limitam a vida em sua poiesis, que nada mais é, senhoras e senhores, que a capacidade e a potência do criar. Transitando entre o pensamento de Milton Santos e do não menos célebre Guimarães Rosa, num trecho de uma das suas mais replicadas citações, em que ele diz, aspas, o que a vida exige de nós é coragem. No esforço de síntese entre ambas contribuições, eu compreendo que o papel do escritor, do poeta, portanto, do intelectual, é o de ter coragem. É o de ter a coragem necessária para causar os desconfortos urgentes em si e nos que o cercam, a fim de que se tornem possíveis as transformações que farão a vida individual e coletiva tocar a beleza na plenitude do termo. Numa sociedade em que a cada dia o encanto, o deslumbramento diante da vida e da beleza perdem espaço para uma coagida forma de padronização de pensamentos, costumes e consumo, que nos querem impor modos únicos de existir, a poesia, a palavra, a arte, são elementos deveras salutares de resistência e de insurgência. Digo mais, de insubordinação. A artesania da palavra, para além do talento, da inspiração e do cuidadoso estudo, exige coragem, evoca um profundo compromisso para com a liberdade e a consciência de que estas cobram a fatura advinda dos necessários desconfortos causados pela compreensão de que a arte é campo de formação de consciências. E talvez aí resida o fato de que tantos e tantas vezes sejam os artistas perseguidos, censurados, vilipendiados e amaldiçoados. Recordando a frase que disse anteriormente de Belchior, após ter lido um dos poemas de Rui do Carmo Povos nesses livros que eu citei anteriormente, ao refletir sobre por que o poeta é tantas vezes amaldiçoado, eu escrevi as seguintes linhas, num poema que chamo de O Poeta Maldito. O poeta é maldito não porque nos leve a pensar. O poeta é maldito porque tira as coisas de um intencional devido lugar. O poeta é maldito não porque sua palavra seja navalha. O poeta é maldito porque a carne lacerada grita. O poeta é maldito não porque seu ofício cause ojeriza. Ele é maldito porque o seu dizer toca a ferida. O poeta é maldito não porque veja demais, mas porque o seu olhar perscruta o detalhe. O poeta é maldito não porque semeia a dúvida. O poeta é maldito, senhoras e senhores, pela sua liberdade. Bendito seja poeta, bendita seja a palavra, bendita seja a poesia que do alvo é a seta. Bendito seja poeta. Foi a poesia que me trouxe a esta noite. Foi ela quem pavimentou o caminho e, amparado pelo voto de confiança dos meus confrades e confreiras, me alçou à condição de membro desta honrosa Academia de Letras de Itabuna. Mas é evidente que eu não cheguei aqui sozinho. Os convidados que me acompanham representam diversas das dimensões dessa breve trajetória de 37 anos. Na família, está ali minha esposa e minha tia, meu reconhecimento e a minha gratidão. Na sociedade, no ofício como educador, na produção cultural, está aqui o movimento Alvorecer, poesia, do qual desdobraram-se todos os outros movimentos que nos trouxeram até aqui.
A vocês, minha gratidão e a certeza de que é na construção coletiva que se pode erigir um novo modelo de sociedade. Ao ingressar no espaço pulsante e representativo, que é o de uma academia de letras em geral, e o da Alita em específico, sinto-me chamado a contribuir por meio do fomento à palavra, à leitura, ao encontro de saberes, os populares com os eruditos, os acadêmicos com os ancestrais, com processos formativos e com a valorização das diversas expressões da arte e da cultura, com o fortalecimento dos princípios de uma sociedade democrática, inclusiva, acolhedora e participativa, que busque a contemplação da inteireza do ser em seus direitos, habilidades, afetos e sensibilidade. Estimadas confreiras e prezados confrades, que eu possa contribuir com vossa busca permanente, que anseia por uma palavra inteira para um ser humano integral, que nos leve a uma sociedade integral e integrada, no entanto, na pulsação de sua diversidade. Doravante, nessa egrégia casa, ocuparei a cadeira de número 3, cujo patrono é o escritor e político Nestor Passos, que teve como primeiro ocupante o seu filho, advogado, promotor e pesquisador do direito, Carlos Eduardo Lima Passos da Silva, que passa para a pátria espiritual no dia 5 de setembro do ano de 2022. Ambos, homens de grande envergadura intelectual, coragem, compromisso público com sua terra, sua gente, imbuídos por um verdadeiro devotamento à palavra. Carlos Eduardo, como membro fundador da Alita e primeiro ocupante dessa cadeira, ao indicar o nome de seu pai como patrono, soube honrar a memória não apenas de uma pessoa, mas de um tempo. Com tal homenagem, ele não se deixou quedar nos tapetes do saudosismo, tampouco na exclusividade de uma admiração filial. Mas, isto sim, buscou promover um tributo a uma necessária conjugação de dimensões da cultura que são os nobres ofícios da escrita e da política, que o seu pai ocupou de maneira nobre, cuja temática maior se alcança quando nutridas pelo verdadeiro devotamento à palavra, quando dita compromissada com a pluralidade de saberes, a emancipação de consciências, a valorização da vida, enfim, na e pela constituição do belo, na perspectiva do que Dostoiévski nos apresentou no início desse nosso breve discurso. Assim, senhoras e senhores, concluo essas breves considerações empenhando a minha palavra, enquanto novo membro da Alita, imortal no simbolismo da perpetuação da memória e na concretude da permanência do legado, da obra, que tereis em mim mãos para o ofício laborioso de promover entusiasta e ininterruptamente a palavra, a literatura e a nobreza dos ideais desta causa, sem reserva de lugares, com espírito de sacro ofício e amor à causa. Vós me encontrareis sempre de pé e às ordens, para que possamos juntos fazer ecoar o canto do Guriatã e as palavras de Ciro de Matos, musicadas por Marcelo Gana, no poema que se tornou o hino da Alita, que a vida não é coisa vã. Muito obrigado.